Agora a gente vai acompanhar aí uma entrevista que a nossa repórter Amanda Amorim fez com a médica e alergista Paola Dalmaggio. A especialista esclareceu dúvidas em relação à vacina contra a Covid-19 e é o que a gente confere a partir de agora. Nos últimos dias, vivemos um cenário de guerra no estado do Amazonas. A principal arma para combater a Covid-19 faltou. A crise no desabastecimento de oxigênio foi confirmada pelo governo do estado, que pediu apoio do governo federal no enfrentamento da Covid-19. Foram confirmados mais de 200 mil casos. O estado do Amazonas já registrou quase 6.200 mortes que foram provocadas por conta da Covid-19. Passamos por um momento caótico e continuamos numa situação dramática, onde a própria Fundação de Vigilância em Saúde afirmou que saímos do momento vermelho e estamos em uma fase roxa, considerada de alto risco. Nos últimos dias, foi confirmado o aumento no número de casos da Covid-19. No domingo, vimos uma luz no fim do túnel. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou a eficácia e também a aprovação de 2 vacinas que serão utilizadas para o combate da Covid-19. De um lado, Coronavac, e do outro lado, a AstraZeneca. Aqui ao meu lado está a especialista, imunologista e alergista Paola Dalmaggio, que a partir de agora conversa conosco. Doutora, é um momento histórico para o Brasil e também de alívio, um pouquinho de alívio para o estado do Amazonas, que passa ainda por uma situação muito dramática no que diz respeito a essa segunda onda do novo coronavírus. Eu queria que a senhora explicasse, primeiramente, sobre a eficácia dessas vacinas. Bom, de acordo com essa aprovação emergencial realizada pela Anvisa ontem, no dia 17 de janeiro, as vacinas, a Coronavac e a da AstraZeneca, têm uma eficácia muito boa, né? E é o que eu sempre falo, qual vai ser a melhor das duas? A melhor vacina vai ser a que chegar primeiro, a que pudermos dar início ao plano de ação de vacinação. No primeiro momento, fazer a cobertura dos grupos prioritários, que são os profissionais da área da saúde, os idosos institucionalizados. E o que a gente sabe é que a eficácia da Coronavac está em torno de 50,34%. E a vacina da AstraZeneca em torno de 70%. Lembrando que os estudos mostram que a vacina da Coronavac ela tem uma eficácia em torno de 70%. O paciente acaba evoluindo, mesmo quando toma vacina, com formas leves. E ela dá uma cobertura de 100%, evitando as formas graves e posterior óbito. Então, nós só temos que ficar felizes porque a vacina chegou e vamos começar numa ação ampla, tentando imunizar, nesse primeiro momento, tentar atingir um público de pelo menos 90% daquele grupo prioritário. Quando atingirmos esses 90% desse grupo prioritário, desse primeiro momento, podemos ficar um pouco mais tranquilos. Outra coisa que é importante falar, mesmo a vacinação sendo iniciada em todo o território brasileiro, não devemos deixar de seguir as medidas adotadas pelos órgãos de saúde, as medidas adotadas pelo governo do estado, que são o distanciamento social, o isolamento social, o uso de máscaras, a proteção individual com o uso de máscaras. No momento em que você faz uso de máscara para sua proteção individual, você está gerando uma proteção coletiva. A vacina, ao ser aplicada, ela demora um certo tempo para começar a produzir a imunogenicidade. O corpo demora um certo tempo
a produzir as células de defesa, as células de memória, os anticorpos de proteção. Por isso que, mesmo nesse primeiro momento, ao receber essa primeira dose, temos que manter as medidas de proteção individual e de proteção coletiva, por conta desse período que o nosso organismo leva para produzir os anticorpos. Doutora, existe uma dúvida a respeito sobre a questão da vacina. Ontem mesmo, o próprio Ministério da Saúde afirmou que a partir do momento que você tomar a primeira dose, não significa que você está totalmente imune do vírus. Ele só auxilia para que você não tenha um quadro mais grave. Os especialistas também afirmam isso? Com certeza, os estudos mostram, os estudos são muito claros, né? Quando as vacinas começaram a passar pelas fases de estudo, isso foi muito claro, em que, ao ser administrada a vacina, o corpo ele começa a gerar as células de defesa, as células de memória, os anticorpos de proteção, mas o que não significa que você não vai adquirir, em hipótese alguma, a infecção pelo coronavírus, tá? É importante que, ao ser vacinado, você tenha em mente que você, nesse primeiro momento, você não pode relaxar das medidas de proteção individual, com consequente proteção coletiva. Porque o organismo demora um tempo mesmo para produzir os anticorpos com qualquer vacina ou com qualquer infecção natural provocada por uma determinada doença. Por isso que, nesse momento crítico que estamos vivendo, em que não vão ter, nesse primeiro momento, doses suficientes para que possamos realizar a vacinação em massa de todo mundo, como vão ser divididos em grupos, precisamos continuar aderindo às medidas de prevenção, às medidas de distanciamento social. À medida que esses grupos forem sendo vacinados, e são organizados por patologias crônicas, por idade, então, à medida que a gente alcançar esse público todo, aí sim poderemos respirar com mais tranquilidade. Para que a gente possa ter essa tranquilidade, ainda vai demorar um tempo, porque precisamos atingir pelo menos 90% de cada público-alvo para que a gente possa falar numa imunidade mais consistente, tá? A vacinação, ela vai prevenir as formas leves e vai prevenir as formas moderadas a grave, mas não vai impedir que você não se infeccione pelo novo coronavírus. E a respeito das grávidas, crianças, como é que fica a situação, né, justamente desse grupo? Bom, não tem estudos com nenhuma vacina, nenhum estudo foi realizado nem com grávidas e nem com crianças. Então, nesse primeiro momento, as grávidas e as crianças elas não vão fazer uso da vacina. Eu acredito que vamos precisar de mais estudos, até ver como essa população vai reagir, como os grupos prioritários vão reagir mediante a vacinação, como que os portadores de doenças crônicas vão responder a essa vacinação, para que no futuro possa ser realizado também em grávidas e em crianças. Doutora, a gente sabe que um total é de aproximadamente 8 milhões de doses. 6 milhões da Coronavac, temos aí 2 milhões de doses da AstraZeneca, feita aí pelo laboratório Serum, na Índia, e que existe aí uma certa burocracia a respeito da documentação de exportação. Isso foi confirmado no domingo pelo próprio ministro Eduardo Pazuello. É muito cedo ainda para falar sobre a eficácia da AstraZeneca, já que ainda não temos essas vacinas no Brasil? É muito cedo falar em eficácia, até porque ainda não teve estudos com a AstraZeneca aqui no Brasil. Não teve ainda a distribuição dessa vacina. A gente só vai falar em eficácia realmente à medida que for surgindo a vacinação. À medida que as pessoas forem se vacinando e forem feitos estudos posteriores à vacinação,
com dosagens de anticorpos para poder se checar a imunogenicidade de cada indivíduo. Mas ainda precisamos de muitos estudos, Amanda, porque não é fácil a gente falar em eficácia numa população grande, quando for feita essa ampla cobertura vacinal. Vai precisar de muito estudo ainda. O que a gente sabe é desses pequenos grupos que fizeram uso da vacina e que realmente ela tem uma eficácia muito boa, tanto a Coronavac como a vacina da AstraZeneca. Porém, falar em eficácia posteriormente, vamos precisar ver de perto como cada organismo está reagindo com a cobertura vacinal. No domingo foi confirmado aí a primeira pessoa que tomou a dose da vacina Coronavac. Trata-se de uma profissional da saúde de 54 anos, negra, e que inclusive trabalhou quase 10 meses no enfrentamento da Covid. Os especialistas, eles podem mencionar sobre os efeitos colaterais da Coronavac. Era um ponto muito discutido pela própria Anvisa, saber os efeitos colaterais. É necessário ficar atento? O que se faz? Quais são os efeitos? Os efeitos colaterais, eles servem para a gente ficar atento não só para a Coronavac, como para qualquer vacina. Mediante a qualquer sinal ou sintoma que foge daquelas características do vírus, isso precisa ser notificado pela Anvisa, pelos órgãos responsáveis pela vacinação. Aqui em Manaus, nós temos um órgão muito importante, como no Brasil todo, que é o CRI. Quando acontece alguma consequência, algum efeito colateral por qualquer vacina, imediatamente é feita uma notificação e é enviado para o CRI e para a própria indústria farmacêutica que produziu aquela vacina, para que possa se chegar a um consenso no que aconteceu. O que aconteceu com aquele lote? Aquela reação, ela foi puramente individual? Foi somente naquela pessoa? Ou pode acontecer em um grupo maior? Então, mediante o quê? À medida que as vacinas forem surgindo, é que a gente vai ter realmente informações mais precisas em relação a efeitos colaterais, efeitos adversos. O que está provado nos estudos é que esses efeitos eles são raros. Efeitos graves, efeitos adversos graves são raros. As mortes que houverem em outros países após a administração da vacina, já foi provado que não teve nada a ver com a vacina, com o vírus inativado ou aquelas vacinas de RNA combinante, e sim foram relacionados a patologias próprias do indivíduo. As vacinas, elas surgem para nos dar essa calmaria, essa liberdade, essa tranquilidade de saber que existe, só de saber que existe uma vacina que vai evitar em quase 100% ou 100%, como os estudos mostraram, a evolução para uma forma grave e posterior ao óbito, isso já nos dá um alívio muito grande. As vacinas, elas, quando os cientistas começam a estudar e começam a produzir, é uma coisa incrível de você conseguir achar, isolar aquele vírus e você conseguir fazer com que aquele vírus inativado no teu organismo vai produzir anticorpos contra ele mesmo, para que você possa ter uma imunidade mais efetiva contra essa infecção devastadora que nós estamos vivendo. Lembrando que essa imunidade, muitas pessoas perguntam se essa imunidade, através da vacinação, ela é uma imunidade definitiva. Ainda gera muita dúvida, mas provavelmente ela não vai ser uma imunidade definitiva. Vai ser uma imunidade provisória. Por quê? Porque se trata de um vírus. E vírus sofre mutação diária. Se ele sofre mutação diária, não sabemos se ano que vem vai ter que melhorar a estrutura dessa vacina para que haja uma cobertura maior contra uma nova cepa. Mas o que eu quero deixar claro é que, chegando a vacina, não tenham medo de se vacinar. A vacina é a nossa única arma que nós temos nesse momento para enfrentar esse novo coronavírus.
essa pandemia que está assolando o mundo inteiro. A vacina é uma carta que nós temos na mão para salvar a humanidade inteira. Mesmo sabendo que com a vacina nós não estaremos totalmente imunizados contra esse vírus, mas sabemos que estaremos imunizados, evitando a progressão para uma forma grave, evitando a progressão para o óbito. Chega a ser até emocionante, né, doutora, ter que relatar, porque é um momento histórico. Nós vivemos momentos turbulentos, assustadores, ainda mais quem perdeu o seu ente querido para esse vírus. Muito obrigada, viu, pela sua participação, excelente explanação. A gente sabe que os nossos telespectadores sentem dúvidas a respeito da vacina, mas eu acho que o nosso ponto principal, até mesmo da comunicação, a imprensa, é repassar a informação correta referente ao que é necessário. E nesse momento, o momento necessário é levar essas informações e explicar de fato o quanto essa vacina pode salvar vidas. Eu agradeço, viu, a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. E vamos pensar bem em relação à vacina. Não deixem de se vacinar. Essa história de que a vacina altera o RNA, o DNA do ser humano, isso não existe. A vacina não tem poder de alterar o nosso DNA. Ela tem poder, sim, de produzir anticorpos que vai salvar vidas. E muitas vidas vão ser salvas com as vacinas. Estou muito feliz. Sou adepta totalmente à vacina. E quando ela chegar, eu quero ser uma das primeiras a ser vacinadas para mostrar para a população que não devemos ter medo da vacina. Nós devemos ter medo do vírus. O vírus está aí e está matando muita gente. Os grandes pesquisadores em São Paulo, Rio de Janeiro e mundo afora, também, ontem em entrevista, estão extremamente felizes e realizados. E volto a falar, qual era a melhor vacina? A melhor vacina é a vacina que chegar. E vamos para frente, que a gente vai conseguir e a gente vai livrar o país todo e o mundo todo dessa pandemia.